uso de dados e estratégias de CRM, é possível prover uma experiência personalizada e omnichannel aos clientes. Retê-los não é um assunto novo para o varejo, mas sempre foi e continuará sendo uma das principais pautas para o setor. A concorrência é crescente, soluções e produtos complementares surgem e as empresas precisam se manter competitivas diante dessa situação. Traremos um compilado de resultados dessas estratégias e também um benchmark de boas práticas do mercado. Para falar sobre potencialização da experiência e da recompra no varejo de alimentos e bebidas, convidamos o professor de pós-graduação nas instituições PUC Minas e da UNA, graduado em comunicação com pós-graduação em gestão estratégica e mestrado em ciências sociais. É palestrante recorrente em diversos eventos de varejo e colunista no portal E-Commerce Brasil. Seja muito bem-vindo, Pedro Ivo Martins, sócio-diretor da Dito. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar conhecimento com vocês. Prazer é nosso e você fica agora com a palavra. Obrigado. Pessoal, estou aqui hoje para falar sobre experiência e recompra no varejo de alimentos e bebidas. É um assunto que a gente vem estudando há algum tempo. Vou passar essa apresentação, que já foi muito bem feita aí pelo time do E-Commerce Brasil, só para dizer que a gente tem experiência bem ampla com marcas de varejo nesse segmento e é um pouco dessa experiência que eu venho trazer aqui para vocês hoje. E eu vou começar a nossa apresentação contando uma história bem particular, que eu acho que tem muito a ver com esse movimento e essa provocação que eu quero fazer aqui. Quando eu era pequeno, gente, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, um dos programas que a gente fazia com a família, lá na década de 80, era ir ao supermercado. Aqui em Belo Horizonte tinha só um grande hipermercado, que era o Carrefour. Ele ficava um pouco distante, né? Para quem é de Belo Horizonte vai lembrar muito bem disso, ficava lá dentro do BH Shopping, e era praticamente um passeio de domingo. A gente ia para lá, minha mãe me colocava no carrinho, como esse bebê aí, e a gente ficava ali horas e horas andando de um lado para o outro. E para me distrair, ela me dava ali um biscoitinho, colocava algumas baguetes de pão, que era uma delícia no carrinho, e eu ia roendo aquele pão ao longo do caminho, ao longo daquele programa de domingo, uma vez ao mês. Era um programa muito bacana. Agora, gente, de lá para cá, muita coisa mudou. E é importante que a gente entenda o que mudou para a gente chegar aqui nas provocações que eu quero fazer. Da década de 80 até os tempos atuais, o que mudou? Primeiro, a inflação, né? Naquela época, uma compra mensal era muito comum para estocagem. Além disso, maior controle dos gastos, né? As compras eram feitas menos por impulso, justamente por causa dessa questão da estocagem. A gente tinha também poucas opções de supermercados e hipermercados aqui na cidade. E, né, imagino que na maioria das cidades do Brasil não eram tantas opções disponíveis. O acesso também era mais limitado a informações sobre preços, né? A gente ia até o supermercado para saber quanto é que custava aquele determinado produto. E por conta disso, gente, o consumidor naquela época era muito mais passivo. A gente estava falando de um mercado de massa e naquela época funcionava bem o chamado marketing genérico. Agora, trazendo para a década de 2020, a gente tem uma inflação mais baixa, apesar do que a gente tem que ficar de olho, né? É um assunto que está preocupando um pouco. E, por conta disso, a gente tem uma maior frequência de visitas aos varejos de alimentos e bebidas. 76% das compras não são planejadas, então a gente está vivendo um tempo mais propício para essa compra por impulso. A gente também tem mais opções de supermercados na cidade, né? Aqui próximo da minha casa, por exemplo, tem 5 ou 6 que eu posso escolher, não só mais o Carrefour, como a gente tinha lá na década de 80. O preço está muito mais na palma da mão, com o smartphone, com a internet. A gente consegue fazer muito mais consulta a isso e comparar. E por conta desse cenário, gente, a gente está entendendo que esse consumidor ele passou a ser muito mais ativo. A gente está vivendo uma época dos mercados de nicho e o que funciona muito bem nessa época é o marketing personalizado e eu vou explicar o porquê. Agora, se a gente está vivendo essa época do mercado de nicho e do marketing personalizado, gente, muito interessante a gente entender como é que as empresas podem se posicionar e se diferenciar no mercado. A primeira forma de uma empresa se diferenciar, ela tendo o melhor produto,
né? E aí, o que vem à mente da maioria das pessoas quando eu pergunto um exemplo para isso é essa maçãzinha aqui, que todo mundo sabe quem é. É o melhor produto ou não? Não sei. Existe muita polêmica sobre isso. O que importa, gente, não é se é o melhor de fato, mas é a forma como ele se posiciona. A Apple se posiciona como sendo a melhor marca do mercado. Ela nem se posiciona como smartphone, né? É uma outra categoria. É um iPhone, só para falar de um dos produtos da Apple. Tem uma outra forma de uma empresa se diferenciar no mercado, que é pelo melhor preço. E aí, 10 em cada 10 pessoas, para quem eu pergunto um exemplo disso, citam esta marca aqui, que inclusive, né, se posicionava com um slogan muito voltado para preço. Agora, existe uma terceira via, e é dessa terceira via que eu quero falar aqui, né, que acho que é o próximo movimento, um próximo passo que o setor de varejo de alimentos e bebidas já está seguindo, que é um movimento de oferecer a melhor solução para um tipo específico de cliente, o que esses autores chamam de Customer Intimacy, o que Kotler chamava lá na década de 50 do século passado de nichos de mercado. Ou seja, eu consigo preparar uma melhor solução para um grupo específico de mercado. E aí, gente, quando a gente começa a entender que essa briga por preço ela é uma briga, né, muitas vezes sangrenta, né, e com o aumento da concorrência, o aumento das opções, o aumento principalmente da informação para o consumidor, vale a pena a gente continuar dependendo exclusivamente daquela frente de preços, que sempre foi muito forte para esse setor de alimentos e bebidas, principalmente quando a gente está falando de revenda, foi sempre muito baseado na questão de preço. Vale a pena a gente continuar seguindo somente nesse caminho, não tirando o mérito dessa estratégia, mas ela é uma estratégia que continua valendo ao longo do século XXI, quando a gente tem inúmeras opções, mais informação, o consumidor mais empoderado e ativo. Essa é a grande provocação que eu venho trazer aqui para vocês nessa tarde de hoje. E aí vale a pena a gente entender, gente, que cada consumidor busca algo diferente. A gente não está vivendo mais naquela sociedade de massa, consumidor passivo, como era na década de 80, quando eu era pequeno e visitava o supermercado. Tanto é que a gente começa a ver, como vocês veem nesse exemplo aqui que está na tela, produtos de nicho, né? Então, a gente tem uma Coca-Cola, que sempre foi um produto mais de massa, mainstream, e aí começam a aparecer marcas como o Wiwi, não sei se todos aí conhecem, que é um refrigerante específico para um segmento de mercado. Qual que é esse segmento? Pessoas que adoram refrigerantes de cola, mas se preocupam com a saúde. Um segmento que está, inclusive, né, deixando de ser um nicho muito pequeno e se tornando um segmento muito grande. O Wiwi Cola, sem fazer propaganda aqui do produto, tá, gente? Essa não é a ideia. É um refrigerante orgânico, natural, zero sódio, zero conservantes. Ou seja, é para aquelas pessoas que não conseguem parar de tomar um refrigerante de cola, mas se preocupam com a saúde e ficam com a consciência pesada quando estão tomando uma Coca-Cola. A ideia, então, gente, é, ao personalizar uma oferta para o consumidor, eu estou trazendo uma redução do esforço para que ele faça a sua compra e atinja o seu objetivo. Ou seja, eu estou melhorando a experiência desse consumidor. Quando eu melhoro a experiência, gente, eu crio um diferencial competitivo. Quando eu crio um diferencial competitivo, eu trabalho o aumento da recompra. A gente está falando aqui sobre melhorar a experiência, reduzir o esforço, mas sempre com o objetivo de gerar receita, né, gente? Isso aqui não pode ser só um discurso bonito que fica ali na propaganda. Tem que ser algo que, de fato, reflita na receita da empresa. E a receita que eu estou falando aqui com experiência é principalmente essa linha da recompra. Ou seja, eu faço com que o meu consumidor volte mais vezes e me escolha quando ele está fazendo uma compra. Como é que eu facilito, então, a vida desse meu cliente? Tem algumas formas da gente fazer isso, gente. E aí eu brinco que é um jogo de 3 passos, né? O primeiro passo é começar a identificar esse consumidor. Se a gente não entende quem ele é e trata ele como anônimo, a gente nunca vai conseguir entender quais são os diferentes grupos de consumidores que eu tenho como meus clientes. O primeiro passo, então, é esse: cadastrar, identificar esse consumidor no momento em que ele estiver fazendo uma compra.
Depois disso, segmentar esses diferentes grupos de consumidores conforme a categoria de produto que eles compram, a recência da compra, a frequência, o valor monetário gasto, entre outras várias características e dados de comportamento de consumo desse consumidor, sejam comportamentos online ou offline. E, por fim, usar esses dados para poder personalizar o relacionamento com esse meu consumidor. Eu quero dar alguns exemplos bem práticos aqui, para que a gente não fique só na teoria. Esse aqui, gente, é um exemplo bem prático do que não se deve fazer. Ou seja, eu estou entendendo o meu consumidor e mandando um tanto de produto que não interessa para ele. Praticamente pegando o panfleto que eu tinha ali na minha loja física e transformando num e-mail. Isso aqui é um e-mail, né, com vários produtos ali, pneu, computador, geladeira, carrinho de bebê. Ou seja, vários produtos jogados ali sem uma preocupação sobre o interesse do consumidor, sem a preocupação se essa é uma oferta relevante para o meu consumidor. Ou seja, como está fazendo o carinha aqui, né? Thumbs down. Agora, um exemplo prático, esse aqui eu recebi e achei muito interessante, tá, gente? Eu sou um consumidor de cerveja, adoro cerveja, adoro essa marca específica verdinha que está aqui e gosto também de experimentar outras cervejas artesanais, cervejas, né, que são um pouco diferentes. O que esse supermercado fez aqui comigo? Entendendo o meu perfil de consumo, ele me mandou a oferta do produto que eu geralmente compro e também uma oferta de um produto um pouco mais premium, com valor um pouco maior que essa cerveja de baixo, mas que certamente me gerou um interesse. Ou seja, thumbs up, esse aqui está de parabéns. Ele facilitou a minha vida quando ele me mandou um comunicado como esse. Seja via e-mail, seja via mídia paga, gente. Não, né? Acho que os meios aqui são outro papo. A gente também precisa entender qual é o melhor meio para impactar esse meu consumidor. De preferência, aquele meio que seja mais relevante para ele. Nesse caso aqui foi um e-mail, que é um meio que eu uso bastante para poder ver ofertas, e ele acertou em cheio. Se ele me mandasse produtos que eu não tenho costume de comprar ou não tenho o menor interesse, provavelmente essa comunicação não seria relevante para mim e ele estaria, ao invés de facilitar a minha vida, ele estaria dificultando a minha vida. Essa que é a grande questão. Então, se for para fazer marketing genérico, gente, é melhor não fazer, né? O marketing personalizado é esse que tem tudo a ver, como eu falei lá no início, com essa sociedade de nicho, o consumidor ativo, empoderado com informação. E aí, só para fechar, né, esse breve talk de hoje, gente, muito importante a gente também entender a diferença entre fidelidade reativa e lealdade ativa. Porque tudo isso que eu estou comentando aqui sobre a personalização, né, facilitar a vida do consumidor, tem a ver com a geração de um relacionamento de longo prazo. E aí é muito importante a gente entender a diferença entre esses dois conceitos, porque a fidelidade reativa é uma estratégia válida, mas ela é geralmente, ao meu ver, muito utilizada por esse segmento de varejo de supermercados, alimentos e bebidas, sem a gente fazer um balanceamento com o conceito de lealdade ativa. O conceito de fidelidade reativa e esse tipo de tática, ele é muito baseado no oferecimento de pontos, cashback, brindes e principalmente descontos, né? Sempre voltado muito a preço, como eu falei ali atrás, é uma forma de posicionamento e diferenciação. Esse tipo de estratégia, gente, gera uma fidelidade que sempre vai depender de um artifício para poder se manter. Ou seja, se o meu concorrente dá um ponto a mais, se dá 1% a mais de cashback, o consumidor migra. Se ele migra, essa fidelidade ela é reativa, ou seja, ela sempre vai depender desse artifício para poder acontecer. E como a própria palavra diz, né, gente, artifício vem de artificial. É uma estratégia válida, reforço isso, muito importante, principalmente para a gente poder pegar o cadastro daquele consumidor. Então, muitas vezes é muito mais uma estratégia de aquisição do que propriamente de retenção, mas ela precisa ser melhor balanceada com um conceito de lealdade ativa. A lealdade ativa, gente, ela tem a ver com tudo isso que eu falei aqui ao longo da minha palestra.
a personalização, a redução do esforço, a geração de um vínculo emocional e a experiência única. Ela é uma lealdade um pouco mais perene. Ela resiste às tentações de curto prazo que estão mais vinculadas a preço. Ou seja, essa estratégia ela pode levar o consumidor a se manter comigo independente de um artifício. As duas estratégias são válidas, como eu bem falei aqui. O que é importante, na minha visão, é a gente balancear as duas e não dar só foco às estratégias de fidelidade reativa, que é o que eu vejo que acontece muito ainda nesse mercado de varejo de alimentos e bebidas. Enfim, pessoal, esse é o recado que eu tinha a dar para vocês aqui hoje. Estão aí na tela os meus contatos. Fico à disposição para poder responder qualquer pergunta e compartilhar um pouco mais desses estudos que a gente vem fazendo no segmento de varejo de alimentos e bebidas. Muito obrigado ao E-Commerce Brasil novamente pelo convite. Obrigado a todos que acompanharam essa palestra. Tchau, tchau. Pedro, a gente que agradece, como sempre, trazendo bastante conteúdo de relevância. E para quem quer trocar uma ideia com o Pedro, ele agora vai estar no Salão de Negócios. Aproveite para tirar todas as dúvidas com ele. É isso aí, não deixa de avaliar também esse conteúdo do Pedro, porque ele sempre traz uma coisa diferente para a gente, por conta das avaliações que vocês dão. Ele sabe que ele está acertando, né, Pedro? Um ótimo final de semana para você. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!